O ano é 1939. O mundo está em guerra. Mas, por trás das fachadas da vida cotidiana, algo muito mais sinistro se desenrola no Japão. Um segredo que chocaria o mundo e deixaria um legado assustador, para sempre ligado aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Nos limites da cidade de Harbin, na região ocupada da Manchúria, encontra-se um lugar envolto em segredo. Um lugar envolto em sombras, escondido dos olhos do público. Um lugar conhecido apenas por poucos, mas temido por muitos. Este foi o berço de um dos horrores mais sombrios da história. A Unidade 731. Parte 1. Os segredos obscuros da Unidade 731. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças imperiais japonesas não lutavam apenas contra seus inimigos no campo de batalha. Elas também travavam uma guerra secreta em laboratórios, em salas escuras e dentro dos limites de um complexo sinistro. A Unidade 731, uma infame unidade de pesquisa em guerra biológica, tornou-se o berço de alguns dos experimentos mais terríveis já conduzidos em seres humanos. Neste canto esquecido do Império, prisioneiros, homens, mulheres e crianças, eram submetidos a julgamentos apavorantes, de um tipo que mal conseguimos compreender. E seus gritos, seu sofrimento, seriam enterrados junto com suas vidas, enquanto a história quase apagava sua existência. O coração das trevas. No centro desta operação monstruosa estava um homem, Dr. Shiro Ishii, um médico e oficial do exército que não via limites para as profundezas da crueldade em nome do progresso científico. O Dr. Ishii acreditava na arma suprema, a guerra biológica, e para isso, a vida humana era dispensável. Sua visão não era apenas estudar doenças, mas transformá-las em armas, transformando corpos humanos em laboratórios, laboratórios em armadilhas mortais. Sob seu comando, milhares foram usados como cobaias. Pessoas, muitas vezes prisioneiros de guerra ou civis capturados, foram submetidas a horrores inimagináveis, testando germes que matariam dezenas de milhares, tudo em nome da guerra. Esses homens e mulheres não foram tratados como humanos, mas como meros veículos para exploração científica. Um por um, foram submetidos a vírus, bactérias e condições mortais. Eles foram injetados, mutilados, queimados e congelados, até que seus corpos não pudessem mais suportar. Os experimentos conduzidos na Unidade 731 eram diferentes de tudo o que o mundo já vira. Não se tratava de medicina, nem de salvar vidas. Tratava-se de destruição, tortura, dor e morte, onde prisioneiros eram operados ainda vivos, a testes de armas biológicas que liberavam pragas e outras doenças letais. Os horrores eram infinitos. Uma sinfonia repugnante de sofrimento realizada em nome da ciência e da guerra. E havia também os experimentos de congelamento, onde as vítimas eram congeladas vivas e depois reaquecidas para observar os efeitos. Muitas morriam em agonia, com os membros enegrecidos enquanto os corpos sucumbiam ao frio. Seus gritos ecoavam no silêncio do complexo secreto. A história da Unidade 731 não é apenas de morte, mas de uma tortura indescritível, onde a humanidade foi deixada de lado em nome da pesquisa científica. O que aconteceu nesse laboratório macabro não pode ser compreendido facilmente, pois os limites do sofrimento humano foram testados de maneiras inimagináveis. Os cientistas de Unidade 731 não estavam apenas interessados em como os vírus matam. Eles queriam estudar o corpo humano em seu limite mais extremo. Os prisioneiros eram tratados como cobaias, sem dignidade ou direito. Seus corpos foram usados para testar armas biológicas, e suas vidas, para comprovar teorias científicas cruéis e desumanas. Um dos experimentos mais hediondos de Unidade 731 foi a vivissecção. Sem qualquer anestesia, os prisioneiros eram cortados vivos, suas entranhas expostas para que os médicos pudessem observar como seus órgãos reagiam ao sofrimento extremo. Alguns deles passavam por essas operações sem poder se mover, em um estado de dor absoluta,
enquanto os médicos registravam minuciosamente cada reação. Para os responsáveis pela unidade, isso era apenas pesquisa. Para as vítimas, era um inferno. O que tornava a unidade 731 verdadeiramente insano era a variedade de métodos de tortura usados para testar a resistência dos corpos humanos. Prisioneiros eram injetados com doenças fatais, como antraz, peste bubônica, cólera e tifoide. Eles sofriam de febre alta, delírios, hemorragias internas, enquanto os cientistas os observavam como se estivessem apenas em um experimento de laboratório. Em outros experimentos, prisioneiros eram queimados vivos. Submetidos a calor extremo, seus corpos eram expostos a temperaturas insuportáveis para ver até que ponto poderiam suportar as queimaduras. As vítimas sofriam queimaduras de 3º grau. Suas peles se derretiam enquanto eles gritavam em desespero. O que era mais cruel do que essas torturas não era só a dor física. Era o fato de que essas vítimas não eram consideradas seres humanos pelos torturadores. Eles eram apenas números, ratos de laboratório. O desespero das vítimas, o choque psicológico, o que muitas vezes é esquecido ao falar dos horrores de Unit 731, é o impacto psicológico. As vítimas não só eram fisicamente torturadas, mas seus espíritos também eram quebrados. Muitos sobreviventes ficaram traumatizados por toda a vida, lutando para encontrar uma maneira de lidar com o que haviam vivenciado. A dor física era apenas o começo. O verdadeiro sofrimento de muitos prisioneiros estava nas expectativas que eram criadas em torno dos experimentos. Eles eram tratados como se estivessem destinados a morrer desde o início, forçados a esperar pela morte enquanto os médicos anotavam cada respiração. A tortura psicológica era imensurável. Porém, o impacto psicológico de ser tratado como uma cobaia, de ser uma peça descartável em um experimento que visava a morte ou a destruição, deixou cicatrizes profundas. Muitos prisioneiros, ao sobreviverem, enfrentaram a constante angústia de recordar os gritos das outras vítimas e a tortura de ver seus companheiros perecerem ao lado deles. A busca por justiça. Os sobreviventes de Unit 731 vivem com o peso de suas memórias, buscando justiça não apenas para si mesmos, mas para todos que não sobreviveram. Eles exigem que o mundo reconheça o sofrimento que enfrentaram e que os responsáveis sejam finalmente responsabilizados. Por décadas, esses sobreviventes lutaram contra o silêncio e o esquecimento, tentando que suas histórias fossem ouvidas. Eles enfrentaram não apenas os horrores dos experimentos, mas o estigma de ser ignorados, rejeitados pela própria sociedade que deveria lhes dar voz. Hoje, os sobreviventes continuam sua busca por justiça, confrontando um governo que ainda tenta minimizar o que aconteceu. Eles exigem reconhecimento, exigem a verdade. A luta deles não é apenas pela memória, mas pela dignidade de milhares de mortos cujos nomes nunca foram escritos. O legado silencioso da Unidade 731. Mesmo hoje, nos restam mais perguntas do que respostas. O que a Unidade 731 conquistou? Quanto de suas pesquisas e armas biológicas foi usado em combate? E, mais importante, quem são as pessoas que ainda são cúmplices do legado desses horrores? Embora as vítimas imediatas desses experimentos já tenham falecido há muito tempo, sua história continua a assombrar o mundo. Ainda há muitas perguntas sem resposta sobre a pesquisa da Unidade 731. O governo dos Estados Unidos realmente se beneficiou da pesquisa? E o que aconteceu com o conhecimento obtido? Foi usado na Guerra Fria? Em operações militares secretas? Em programas secretos de guerra biológica? E há aqueles que continuam a proteger o legado da Unidade 731, mesmo hoje. Pessoas cujas famílias estiveram envolvidas ou cujas carreiras foram construídas com base no conhecimento adquirido com esses experimentos repugnantes. Com o passar dos anos, as memórias daqueles que viveram os horrores da Unidade 731 se apagam, mas o legado, silencioso e insidioso, permanece. Até que seja plenamente reconhecido, até que a justiça seja feita, os fantasmas daqueles que se perderam na Unidade 731 continuarão a exigir reconhecimento.
Seu sofrimento permanecerá como uma cicatriz na consciência da humanidade. A verdade sobre a Unidade 731 é um pesadelo que o mundo não pode esquecer. Uma verdade que nunca mais deve ser silenciada. As vítimas, aquelas vidas inocentes perdidas, não devem ser esquecidas. Suas histórias devem ser contadas e sua dor reconhecida. Pois somente então, quando o mundo compreender plenamente o que aconteceu dentro daqueles muros, poderemos começar a nos curar das cicatrizes do passado.